Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub, e hoje eu estou aqui com a Samara Barbosa, que é analista de inovação do Health Nova Hub, e hoje a gente vai debater com vocês um pouco da importância e das lições do ecossistema de inovação do Vale do Silício. Samara, compartilha com a gente um pouco dos seus aprendizados. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar explicar um pouquinho da visão de todo aprendizado, conhecimento que ele traz e um pouquinho da história também. Então, coloquei aqui para compartilhar com vocês. Consegue ver direitinho? Perfeito, pode começar. Ok. Primeiramente aqui são os investidores e patrocinadores aí da empresa, se você quiser fazer algum comentário já. Claro, agradecer a Shift, ao Dr. Tis, nossos patrocinadores, bem como aos nossos apoiadores, a Rocket Studio, Daniele Forte, a Red Fox, Go Health, a Gen Saúde, a Saúde da Gente, a MedRiven, a WeCare e a CareFi pelo apoio e por nos acompanharem nessa jornada. Okay. E convidá-los para participar do Healthcare Track, a nossa jornada para líderes inovadores em saúde. Entrem nesse link para saber mais. Bom, o tema então será aí ecossistemas, inovação, saúde e tecnologia, dando aí início, né, a uma série, a gente vai abordar outros ecossistemas, começando aí inicialmente pelo Vale do Silício. Bom, quando a gente fala em ecossistema de inovação, primeiramente a gente tem que ter uma ideia, um parâmetro do que seria então um ecossistema. Para a biologia, para a geografia, basicamente um ecossistema é quando ele consegue organizar os meios bióticos e abióticos de uma forma de uma produção autossuficiente. Como assim? Os seres bióticos são aqueles que possuem vida, então a gente pode pensar os seres vivos, como plantas, nós mesmos dentro da sociedade, e os seres abióticos são aqueles que basicamente se relacionam com o meio, o solo, a luz, a água. E aí a gente pode ter ecossistemas em um parâmetro de alta escala ou baixa. Por exemplo, um aquário pequeno, ele pode ser considerado um ecossistema, considerando que você tem aí água, os peixes, plantas e algas, você já pode considerar que é um ecossistema completo, porque ele se torna autossuficiente. E quando você traz isso para a inovação, né, a parte do ecossistema de inovação, basicamente você está querendo dizer que você vai juntar, então, os compostos do meio com aqueles que podem o transformar. Sendo assim, você vai ter a junção de empresas, universidades, apoios do governo, a conexão entre pessoas para poder criar aí um ambiente próprio para colaborar com a produção da inovação. Excelente, muito obrigado. Bom, aqui a gente já dá início aí ao Vale do Silício. Quando a gente pensa em Vale do Silício, a primeira coisa que vem na nossa mente provavelmente são aquelas grandes empresas, não é mesmo? Isso se dá porque hoje ele é o maior polo industrial, né, que concentra aí a maior parte das grandes empresas, principalmente aquelas que desenvolvem tecnologia de ponta. Isso vem aí desde 1950, né? A gente vai abordar um pouquinho da história, mas primeiro é interessante a gente conhecer um pouquinho da região, por que que ganhou esse nome, esse destaque e ademais. Perfeito. Bom, por que a gente então chama essa região de Vale do Silício e não de outro nome? O vale, ele se dá justamente pela localização geográfica, né? Como podem observar aqui na foto, o vale, ele não é uma cidade única, né? Quando a gente compara com outros ecossistemas, a gente vai ver que é basicamente uma região central. O vale, ele não tem exatamente uma centralização, é a junção de várias cidades que ficam aí ao redor de montanhas, na posição geográfica, e o silício é justamente porque abaixo dessas cidades a gente vai ter aí uma reserva muito grande desse minério, que basicamente é interessante ressaltar que hoje ele é o segundo elemento mais abundante na natureza, perdendo apenas para o oxigênio. Além de tudo também, né, ele vai ser utilizado aí como a matéria-prima para a produção dos objetos produzidos pelas empresas de tecnologia, como os chips, as placas condutoras, enfim. Interessante. Pode passar. Bom, do berço para o mundo. Todo grande projeto, ele sempre tem um pequeno começo, né? A gente não começa nada já do seu sucesso.
basicamente uma jornada. A gente só alcança o topo da montanha quando a gente passa pela sua escalada. Um dos pioneiros do Vale do Silício, ele foi o William Shockley. Muitos conhecem ele teve muito sucesso aí justamente com a inovação dos supercondutores aí, semicondutores, na época, depois da Segunda Guerra Mundial. Ganhou um prêmio Nobel da Física. E quando isso ocorreu, ele decidiu voltar, então, para sua origem, né? O Vale é onde ele passou toda a sua infância, e investir ali numa nova experiência, uma nova empresa, criar um novo projeto da qual ele pudesse ganhar ainda mais destaque. Como ele já tinha ali, como é que eu posso falar, muito reconhecimento internacional, ele conseguiu aí juntar uma empresa, conseguiu juntar aí uma equipe de muito sucesso para poder fundar sua empresa em 1955, que infelizmente não vingou, ela não teve futuro, faliu, porém, a gente está vivendo, aprendendo. Desses 8 aprendizes, 2 deles foram o Robert Noyce e o Gordon Moore. Eles fundaram 2 grandes empresas que hoje são referência aí no Vale, né? E o principal que a gente pode tirar disso é assim, se a gente desistisse aí na primeira parte que dá errado, provavelmente a gente não teria grandes profissionais da área, né? Infelizmente, a gente não acerta de primeira em tudo. Perfeito. Pode seguir. Bom, aqui é um pouquinho da história, né? Os principais acontecimentos durante a segunda metade aí do século XX, que foram importantes para chegar onde a gente chegou hoje. Começou aí na Segunda Guerra Mundial, quando os militares na região começaram a desenvolver armas tecnológicas. Logo depois você vai ter mais à frente, né, um período à frente, a Guerra Fria, que não foi uma guerra propriamente dita, travada com armas, mas uma guerra intelectual. Eles tiveram aí a produção, evolução, pesquisas dos materiais que eles já produziam, que eram os microchips utilizados nas armas. Muitos foram utilizados também nas naves especiais que levaram o primeiro homem à Lua. Mais ou menos aí em 1965, a gente tem aí a primeira internet, que era restrita ao uso dos militares. Logo após, a gente passa por uma evolução, chega às universidades, e após isso, a gente vai ter, então, anos depois da sua democratização, e após aí o ano 2000, a gente vai ter a criação dos primeiros smartphones, telefones, e graças a Deus, hoje a gente tem aí os meios de comunicação que ultrapassam todas as barreiras geográficas que eram praticamente inimagináveis séculos atrás. Perfeito. Então, muita tecnologia começou com apoio, né, com certeza. incentivo militar lá na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, novos investimentos em tecnologia, e aí também um desenvolvimento forte de, né, e cada geração de empreendedores, apoio à próxima geração. Então, de fato, um ecossistema com várias gerações de empresas, empreendedores e investidores que convivem no mesmo espaço, fazendo com que esse ecossistema se destaque. Com certeza. A gente, na verdade, precisa, né, dessa continuidade, porque se a gente começar e parar, a gente não tem inovação, né? Ela não existiria. Muito bom. A gente seria ainda seres primitivos. Bom, aqui são algumas personalidades que a gente pode ressaltar como sucesso aí no Vale, que são empresas como a Google, o Facebook, Microsoft. Uma das celebridades aí, o Steve Jobs, um dos cofundadores da Apple, que hoje, né, é uma marca incrível, extremamente conhecida. Perfeito. E aqui... Só voltando para o slide anterior, destacar que hoje as empresas são muitas das empresas que definem a nossa sociedade, com um papel do digital cada vez mais importante, são empresas nascidas no Vale, como Google, Facebook, Intel, Apple, Tesla. Então, de fato, um ambiente que cria, né, de forma repetida ao longo das décadas, empresas extremamente disruptivas, como a Tesla, que agora está fazendo a indústria automobilística repensar e colocar como prioridade os carros elétricos. Com certeza. Bom, aqui agora a gente vai abordar um pouquinho, né, sobre a relevância
ou mito? Como assim? Quando a gente pensa no Vale, a gente pensa, ah, poxa, mas vale a pena realmente tudo isso? Vale a pena investir e tal? Bom, durante o decorrer de todos os anos, empresas tais como a Google, o Facebook, elas cada vez mais de acordo com que você alcança parâmetros maiores de sucesso, você vai recebendo maior destaque e maiores investimentos. Hoje essas empresas aí alcançam casas dos trilhões, dos bilhões, que, poxa, são realmente muito impressionantes, né? São algo que realmente motiva. Mas, em contraponto, quando a gente pensa em uma pessoa que está iniciando todo o processo, a gente vai perceber que o custo de moradia, de transporte, enfim, do dia a dia que a gente tem, é muito grande, porque se a gente pegar o estado da Califórnia, cerca de 20% das moradias, elas estão aí na base de US$ 1 milhão, né? E aí seria um caso, assim, a discutir, analisar, quanto a gente está disposto a arriscar, quanto a gente está disposto a investir, se o projeto realmente valeria a pena. Perfeito, é interessante. Realmente o custo de vida é cada vez mais alto, o que fez com que muitos executivos e empreendedores se mudassem no ano passado, esse ano, para outras regiões do país, já que você não precisa estar mais tão presencialmente lá todos os dias Com certeza. nas empresas para desempenhar os seus papéis. Então, você viu um êxodo de Muito profissionais grande. qualificados da Califórnia, indo para, porque lá, você saindo da Califórnia, você consegue comprar casas maiores, preços mais acessíveis, escolas melhores para os filhos, além de uma melhor qualidade de vida. Pode passar? Não, só uma pequena observação. Quando a gente pensa, né, nesse fator que hoje as pessoas, justamente pelo custo de vida, estão migrando de lá, há um tempo atrás era justamente o contrário, né? Porque quando o Vale começou a crescer, começou a fazer sucesso, a gente via justamente um movimento contrário. As pessoas buscavam ir para lá justamente porque lá era uma fonte de água do investimento. O governo sempre deu muito apoio, a gente tinha ali um incentivo muito grande por parte das universidades, a educação, incentivar jovens a serem empreendedores, a pesquisarem, buscarem, acreditarem nos próprios projetos. E isso também é, assim, é muito importante para manter um ecossistema de inovação, né? A educação, o governo desempenham papéis que são a base de todo o processo. Perfeito. Muito bom. Bom, aqui são algumas lições, algumas coisas que a gente pode trazer, né, para o nosso país, para o nosso dia a dia, que são pontos positivos que deram certo lá e que pode dar certo aqui para a gente também. Bom, primeiramente a diversidade, né, como eu já estava comentando no bloco passado, que houve um tempo que muitas pessoas migravam para essas regiões em busca de trabalho, de condições de vidas melhores, e essa troca de experiência, ela suscita muito com pontos positivos, né? Uma vez que, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, e aí você me apresenta o seu ponto de vista, eu apresento o meu, a partir daí a gente consegue tirar novas conclusões, desenvolver novas ideias, novos projetos, e isso é fundamental para que a gente possa alcançar uma inovação cada vez maior, um desenvolvimento, né, em todos os sentidos, não só no profissional, como crescer também, né, o intelectual, como seres humanos mesmo. Bom, a gente tem aí o capital intelectual, que é basicamente aí pessoas que eram qualificadas, incentivadas cada vez mais a buscarem as universidades uma profissionalidade cada vez mais avançada, né? Digamos assim. Os investimentos, porque não basta você só ter um projeto que seja, poxa, muito bom, se você não tem quem invista nele para tirar ele do papel, né? E muitas vezes o governo e os fundos privados, eles desempenham esse papel. Conexões e comunicação. Um ecossistema, ele não se desenvolve sozinho. Então, um precisa do outro, não é mesmo? Você precisa de ter relações, redes, conexões com outras pessoas. Você precisa de ter uma boa comunicação, estar disposto a ouvir, a falar e aprender também. E, principalmente, aí ter o apoio de outras gerações, porque não dá para a gente começar um projeto e ele ter fim, precisa ser algo contínuo. Imagina, por exemplo, que a Revolução Industrial parasse na primeira fase. Hoje a gente não estaria aí presenciando já a quarta revolução, que é a Revolução Tecnológica. Muito bom. Excelentes reflexões. Então, realmente, o que faz o Vale
do Silício ser um ecossistema tão potente, são diversos fatores, Então, principalmente esse fator que as gerações se apoiam entre si, os aprendizados da geração anterior passam sim, para a próxima geração, assim como a geração anterior investe na próxima geração de empreendedores. Muito isso bom, aí. muito legal. Bom, eu espero, né, que eu tenha conseguido passar um pouquinho de tudo isso para vocês. Aqui fica o meu contato, e-mail, caso tenham interesse de questionar, perguntar, discutir sobre o assunto. E, por último, a última reflexão, que é uma frase aí do Charles Chaplin, que é a persistência é o caminho do êxito. Se a gente desistir na primeira topada que a vida trouxer, no primeiro vento que a gente sofrer aí subindo a montanha, infelizmente a gente não vai conseguir alcançar o seu alto, né? Que é o nosso principal foco, a meta. Então, a gente tem que ter sempre em mente que se a gente quer ver um melhor horizonte, a paisagem mais bonita, a gente tem que estar disposto a enfrentar a subida. Hum, E é isso. Muito obrigada. muito bom, muito obrigado pela reflexão, parabéns pela apresentação.